Olá, seja bem-vindo ao Trilha para o Seu Sucesso, uma plataforma de conteúdo musical da Agência Palco, uma empresa da Emotion Studios com o Estúdio Sol. Hoje nós vamos conversar com o Henrique Portugal, do Skank, e o John Ulloa, do Pato Fu. Gente, estão com o John Ulloa, do Pato Fu, Henrique Portugal, mega do Skank, viu? super produtor musical. De extremo bom gosto. Muito bom. Pronto, tá vendo? Sou empresário. Os músicos às vezes acham que tem que se munir de um monte de equipamento, um monte de coisa e criar um estúdio para começar a fazer suas coisas, né? E às vezes a tecnologia traz algo novo, algo simples, né? Para ajudar nesse processo, né? Tem um negócio que é interessante, que é o seguinte. Hoje em dia as pessoas buscam uma padronização muito grande, né? E tem muita informação. E a informação, se por um lado ela é boa, ela leva a maioria das pessoas para o mesmo lado. Os presets, né? Então o que acontecia? Na nossa época, a gente custava ter acesso aos equipamentos, e pelo fato de não ter aula, não tinha YouTube, não tinha nada disso, não tinha livro. Livro até que tinha, mas era difícil de importar, caro pra caramba. O que acontece? Tinha que ler o manual, cara. Tinha que ler o manual, aí vinha o manual em alemão, francês e japonês. Tamanho manual do Logic. Ainda mais o do Logic. O manual original é em alemão e era traduzido para o inglês. Ele não era feito em inglês. O manual do Logic não é uma coisa muito boa de se ler, não. Mas o que eu vou falar é o seguinte. O que acontece? Você acabava criando a sua forma de trabalhar com o equipamento. A falta de informação, junto com a sua dedicação, fazia o seu modus operandi, né? Criava a sua forma. Então, por exemplo, isso que o John fazia, cara, virou uma assinatura da banda. A forma como ele sequenciava e como ele usava o sequencer era uma coisa que era uma assinatura musical. Assim como nós do Skank utilizamos equipamento eletrônico de outra forma. A gente já usou mais bateria eletrônica, R8, o Haroldo, que tinha estúdio, né? Que depois virou o estúdio do Skank e tal. Inclusive, que o Haroldo foi engenheiro do primeiro álbum do Pato Fu. Exatamente. Então, a história de sincronizado, você usar, nem era CPTE, era FSK que você usava. Nossa. Né? FSK vocês procuram aí pra saber, que a gente não vai explicar, não. E aí, o FSK. Então, essas coisas geravam uma identidade. Então, a falta de informação gerava personalidade ao som. Eu acho que hoje em dia, pelo fato das pessoas estarem buscando padrão, tá gerando a música muito igual, talvez pelo excesso de informação. E é legal você falar essa questão da identidade, porque eu vejo às vezes na banda independente ou no próprio artista, não só a banda, de falar assim, eu preciso achar uma identidade e aí eu vou construir algo depois de achar. Então faz quase um brainstorm para tentar achar a identidade. E não, você está falando que a identidade ela vai acontecendo. Como é que foi o Pato Fu, por exemplo? Eu acho que ela pode acontecer de mil maneiras diferentes, cara. Ela pode acontecer assim. Eu acho um pouco, pelo menos pra mim, é um pouco estranho quando alguém me procura pra produzir, pra que eu produza alguém, e essa pessoa fala, eu preciso de você pra me ajudar a achar a minha identidade, o meu som, assim. É como se ela estivesse pedindo de empréstimo, assim. A sua identidade pra ajudar. Uma identidade, ou então... E engraçado, eu não tô acostumado com isso, assim. Eu quase sempre esse tipo de artista eu recuso a produzir, assim. Geralmente eu gosto de produzir alguém que chega assim, eu falo, nossa, essa pessoa tem um universo próprio. E a minha função aqui é dar um jeito nisso aqui, pra isso aqui ficar mais legal, mais palatável, mais bem acabado. Ou seja o que eu posso até colocar o meu input aqui, mas o que a pessoa traz é tão próprio que eu não vou... não vai aparecer tanto a minha cara, assim, como os meus sonzinhos, as minhas coisinhas. Às vezes o cara procura o produtor pensando isso. Aí eu quero o produtor por causa do determinado álbum XYZ, por causa da identidade dele, né? É possível que isso aconteça de uma maneira positiva, em muitos casos. Eu acho que é possível. Mas, assim, no caso de bandas, né? É que quase as pessoas não montam mais bandas da mesma maneira que era na nossa época. Que você monta uma banda e o que acontece não é nem a minha identidade, nem a da Fernanda e nem do Ricardo, assim. É o que acontece quando os três estão juntos, né? É o somatório. Então, é difícil você fazer isso com brainstorm.
Tipo, já vamos... O Patofu, depois que a banda já existia e tudo mais, a gente começou a produzir um pouco assim. Acho que o Skank talvez também, você fala, cara, temos uma música aqui. Antes de a gente começar a tocar, e vai tocando pra ver o que sai, a gente fala, cara, vamos fazer um arranjo bem assim, assado, assim. Tava, tipo, a gente caminhava nesse sentido. De montar a ideia de como seria um arranjo antes de acontecer, em vez de ficar fazendo jam session até chegar no som. Né? Eu diria que a gente foi muito bom nisso, não. Eu diria que no Skank isso começou a acontecer ali no Maquinarama, somente no Cosmotron, que é o que tem Dois Rios, Vou Deixar e tal. Que fala assim, olha, cara, a gente tá escutando muito isso, vamos fazer um disco com essa assinatura, vamos fundo. Beleza. Aí cada um faça uma pesquisa no seu instrumento, aí a gente escuta 1 milhão de discos dessa época, não de forma assim, programada, assim, vamos fazer um produto assim, não. Pô, a vibe tá boa, fala assim, ouvir essas coisas, tocar desta forma tá legal, pô, vamos caminhando, mas uma coisa organizada, né? O início do Skank também foi aquela coisa, a gente gosta de dancehall, pô, essa vertente eletrônica do reggae, tá legal, vamos fazendo as músicas, que é igual. É o experimentalismo ali, puro. As bandas podem surgir de todo jeito, cara, assim, né, assim, e elas podem ficar boas ou ruins, fazer sucesso ou não fazer sucesso. E as pessoas podem se divertir dentro delas ou não também. Mas assim, tem muita banda que funciona simplesmente na jam sessions. Cada um tá com seu instrumento e 1, 2, 3, o som começa assim, vai se ajeitando e aquilo e vai acontecer. Cria um negócio, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece cada vez menos hoje em dia, assim. As pessoas estão fazendo projetos, né? Mais projetos isso que eu ia falar, que bandas. As pessoas gastam menos tempo desenvolvendo o trabalho e mais tempo divulgando coisas que não estão prontas. Sabe? Eles gastam muito pouco tempo. É isso que o John falou, experimentar, porque na verdade na nossa época gravar era caro. Então você tinha que ensaiar muito, testar muito, que na hora que você falasse assim, estamos prontos, agora nós vamos quebrar o cofrinho e vamos pedir o dinheiro pro pai e vamos gravar. Ou vamos vender o skate que eu não tô usando e vamos gravar. A gente tava falando aqui agora há pouco, o Rotom Music, nosso primeiro disco, que foi produzido pelo Haroldo, ele custou $500. porque tava tudo prontinho no sequência, a gente sabia tocar aquele negocinho, tipo assim, tamo pronto, cara, assim, me dá 10 sessões de estúdio que eu vou lá e faço o disco. Com o João Eduardo da Cogumelo, na época, né? Então eu acho que isso é um tipo de coisa que praticamente não existe mais. A não ser que seja uma banda que tem outro conceito, tipo, não, cara, a gente gosta de fazer ao vivo lá na hora e tal, assim, a gente vai pra um estúdio onde tudo é valvulado e não sei o que, a gente lança um disco em vinil e tal. Aí já é outro conceito, assim, completamente diferente. Eu tive uma banda, eu acho que o Henrique vai lembrar disso, a gente tinha uma banda chamada Lobo Guará. E a gente ficava, todo sábado, a gente ficava a tarde inteira ensaiando, a gente ia pra casa do baterista e ficava lá tocando. Sem necessariamente um modelo de negócio pronto, né? Isso é que E aí, essa que é a questão, assim, eram amigos que ensaiavam e vão ver o que rolava. E aí eu fico pensando isso, assim, será que isso perdeu, assim, amigos que montam banda ou é um negócio que pode virar amizade ou não? Até porque a gente vê algumas bandas dando pau e acaba e tal. Eu acho que ainda tem gente a fim de fazer banda, fazendo essa mesma coisa, mas tem bem menos. Eu acho que até o objeto de desejo das pessoas de ter uma guitarra, um baixo, não sei o que, é bem menor hoje em dia. Né? Eu vejo pela minha filha, né, que tá com 15 anos. Minha filha tem 15 anos assim tal. Ela fala. Eu perguntei, tem alguém que toca lá na sua sala, na sua escola? Tem um menino lá que toca guitarra, outro lá que não sei o que. Putz, na minha época fazia um festival de bandas da escola, uma porrada de bandas. Né? Ali nos anos 80, assim, aquilo ali parece que era o videogame da a mania da garotada fazer banda, né? Eu acho que tinha um negócio que era o... Agora, isso perde um pouco do fazer artístico, né? Assim, eu fico pensando que perde um pouco do legal, né? De tocar também, de passar horas e sem necessariamente você ter um objetivo, né? Cara, é legal, mas eu acho que o legal vai mudando também de geração para geração, cara. O legal é outro. Uma coisa que me deixa impressionado com as gerações mais novas é a falta de necessidade que as pessoas têm de se encontrar, né? De sair de casa para encontrar com um amigo.
eu vejo isso pela minha filha, pelos alguns amigos que eu tenho da mesma idade. Pô, mas o menino fica o fim de semana sem sair de casa, né? Aí tá ali no celular e tal, e conversando com os amigos. Na minha época, cara, se tivesse chovendo, chegava no sábado, tivesse chovendo, assim, tal, eu não poderia nem sair pra andar de skate ou pra tocar, qualquer coisa do tipo assim. Era tipo uma dor, cara. Não, cara, acabou com o meu fim de semana, cara, eu não vou poder fazer negócio. E, no entanto, o dia tá lindo, um sol maravilhoso, etc. E os moleques estão dentro de casa, mas eles não estão com a sensação que perderam o fim de semana. Isso é que é o bizarro, assim. Eu acho que eles iam ficar... Pô, eu fiquei aqui, né, debaixo desse teto aqui, não fiz nada. Mas eles não têm a sensação que não fizeram nada. Então, tem outro, gostei da frase, tem outros legais hoje. Então, pegar um monte de gente que não sabe tocar direito, ficar numa sala tentando tocar, né? Eu comecei a tocar bem, assim, tipo, eu não sabia tocar nada e montei uma banda, né? Tipo, bem no estilo faça você mesmo, punk rock, assim. Nunca aprendi a tocar música de outras pessoas, só sei tocar o que eu sei. Né? E aí, aprendendo a tocar um com o outro. E aquilo ali era super divertido para mim, eu ficava horas fazendo isso sem o menor problema, tentando emular o que eu via das bandas que eu curtia na época. Né, assim, eu não fazia cover dessas bandas, mas eu tentava assim, pô, cara, olha lá o Clash, olha lá o Divo, olha lá não sei quem tal. Eu quero fazer algo parecido com isso aí também. Né, os caras não tocam tão bem, eles tocam pouco e tal, vamos tentar tocar. E, no entanto, sei lá, se você ouve um som tipo Billie Eilish, porque você precisa de um computador para fazer aquilo. Não é uma banda. Então, se o som que você tá curtindo é aquilo, aí você fala, putz, cara, queria fazer um negócio, me expressar tão bem quanto ela, fazer um negócio que tem esse significado e barará, barará, e que atinge as pessoas. Eu preciso fazer som no meu quartinho. E tá tudo certo. E eu preciso de uns vídeos legais também, sabe? Então, assim, as coisas não tem esse formato de banda. Você tem um monte... E, nesse sentido, um monte de mini Billie Eilish aparecem por aí. As coisas realmente não existem em 3 dimensões como uma banda existia no passado. Você fala assim, tá, aí você tem esse som, você entra em contato com a pessoa e fala, tô te chamando aqui pra fazer um show aqui, tá? Eu não tenho show não, cara. Eu só fiz esse som aqui no meu quarto, eu não sei cantar de verdade. Não tem. Então, ou não tem mais do que isso, né? Inclusive, é interessante isso, porque a maioria das gravadoras, aí falando de negócio, acho que a turma gostaria de saber isso. Durante uma época, essa história o problema da digitalização das coisas, né, que a gente está vivendo no mundo, que a indústria da música foi a primeira que teve problema com pirataria, BitTorrent, Napster, essas coisas todas. E que as gravadoras começaram a entrar no universo de shows, querer, né? E mais recentemente, eu até ouvi isso de um cara de uma gravadora falando assim, não, a gente definitivamente chegou à conclusão que show não é o nosso negócio. Nosso negócio é música, é distribuir música, produzir música, show é outro mundo. É exatamente isso que você falou. Não, eu sei fazer isso aqui, show não né? Show é outra coisa. Show é offline, eu só sei online, né? Acho que eles no começo eles tentavam fazer isso porque eles começaram a perder grana de venda de disco, pensaram, não, eu vou contratar um artista, mas eu tenho que ter uma parte da renda dele, já que eu tô produzindo, eu tô distribuindo e tal, seria, aspas, justo que mordesse uma parte ali do cachê do artista quando ele fizesse um show. Mas realmente é outro universo, e tem muitos artistas novos, assim, as novas promessas, que eles não têm exatamente um show, não tem uma carreira de show pra poder mostrar, assim, tal, né? Mesmo porque show, cara, essa história de, não, se você não ganha mais dinheiro com venda de disco, então vai fazer show, que aí você vai ganhar dinheiro. Cara, como assim, não é dessa forma matemática. É muito difícil, cara, muito difícil, né? Assim, e para artistas novos, então, muito difícil. Ao mesmo tempo, eu vejo vários artistas, e é legal, é uma outra caixinha, é um outro lugar, e é um tesão diferente, né? Fazer show é outra história.
As pessoas falam assim, tem aquela... Eu sei o Ed Mota falou uma vez, né? Falaram que ele perdeu o HD. Ele falou, não, perdeu o HD é bom demais, né? Porque você gravou, aí você perde o HD, você tem que gravar tudo de novo. Então tem aquele músico que gosta e tem aquele cara, bicho, eu quero fazer show. E as bandas têm muito disso e ficam na vontade. Quero fazer show, né? Eu costumo dizer o seguinte, o sucesso, ele é digital, de plataforma de streaming. Gostar de música, o futuro é vinil. Gostar de música. As pessoas que gostam de música, a relação deles com a música... É diferente do cara que põe um fone no randômico pra correr. Aí o cara vai ter essa paciência. É o ritual. Eu gosto de música. É o ritual. Ele põe o vinil, agulha, abaixa, senta na cadeira. Abre o vinho. Fica olhando pros verdes. Abre a capa, abre o vinho. Isso é coisa de velho. Isso é bem importante. Abre a capa e fica analisando a capa. Isso é gostar de música. O que o John tá falando é que hoje em dia as pessoas escutam música, né? Às vezes, quer dizer, música pra quem... Eu acho que nem precisa do vinil pra fazer desse jeito, né? Mas eu escuto música desse jeito, nem escuto muito vinil, mas eu escuto, assim, o disco do início ao fim. Eu gosto de ouvir discos e tal, em vez de ouvir só o single e tal. Mas as pessoas... Eu digo assim, tem gente que gosta de música e tem gente que gosta de festa, de entretenimento, ou de uma música pra dar um clima de um negócio, assim, tal. Isso é uma das funções da música mesmo, né? E é por isso que música de balada faz tanto sucesso, até com o próprio tema da balada. Balada, isso, não sei o que e tal. Ou músicas, não sei, música com a função que é para as pessoas que não têm a música como quase uma religião igual a gente, assim, cara. Sabe assim, putz, cara, o álbum do cara que ele fez naquela época, o baixista... Não é baixista, cara. Ninguém tá falando de baixista mais, não. O que é baixo, né, cara? Outro dia eu tava procurando isso, assim, não tem a ficha técnica, né? A plataforma não tem a... Isso vai, o Tidal, por exemplo, já tem. Que é isso, assim, a importância da ficha técnica. O Caetano falava a importância de falar do compositor, né? Para as plataformas de streaming ficarem tão interessantes quanto um videogame... Um ritual, né? Um videogame. Quando você monta seu time, você compra o jogador no FIFA, eu sei que o John gosta de um game e tal, você tem que ter mais informação do que meramente escutar a música. Sabe, o cara que produziu isso aqui, ele produziu esse. Você ter outros caminhos do que simplesmente escutar a música. Tem um negócio que eu falo que é o seguinte, um dos grandes problemas das plataformas de streaming são, hoje as pessoas não pensam mais de forma linear, igual nas gravações. As pessoas pensam, são momentos soltos que você vai montando, que é exatamente a história dos grupos de WhatsApp. Né? Uma pessoa comenta um negócio e leva o assunto para cá, aí a pessoa pega e comenta outra coisa e leva o assunto para cá. Então hoje as pessoas pensam assim, de forma fragmentada. E a gente continua escutando música de forma... As playlists não tem interferência de terceiros. Os lançamentos estão assim também, de não tem single e... Não tem aquela playlist que você fala assim, essa playlist aqui é desse grupo. Então a primeira pessoa coloca uma música e fala, olha, essa música aqui parece com essa, mas aí essa pessoa aqui nunca tinha conhecido essa música. E leva a playlist pra cá e leva a playlist pra cá, que é exatamente como o jovem tá pensando, de forma extremamente fragmentada, com essa quantidade de informação. Eu acho que a gente terá uma mudança nas plataformas, na forma de como escutar música, que é voltada para o jeito como hoje o mundo caminha e a forma de pensar o mundo caminha. A gente ainda pensa de forma muito tradicional. Eu sei que pode ser uma maluquice isso que eu estou falando, mas eu acredito nisso. Isso me leva a pensar e falar com a galera, de pensar assim, isso às vezes desestimula o cara a pensar diferente, né? Esse pensamento todo mudou. Então, vamos pensar lá nos 90, quando o Pato Fu, quando o Skank surgiram, que eram outros estímulos. Essa mudança de forma de ouvir música interfere nesse estímulo? O cara fala, não, eu vou fazer um single, ou eu vou fazer um álbum, ou eu vou pensar, eu vou pro estúdio pensar isso. Mudou muito, né, John? Acho que mudou. Tem um negócio que, assim, a maioria das bandas, mesmo de artista solo, eles ainda têm um fetiche pelo álbum. Apesar de as pessoas falarem, pô, não adianta mais você fazer álbum.
faz um single legal, faz um vídeo e tal, aí depois manda uma música, mas quando você conversa com qualquer um, o cara tá com ideia pra umas 10 músicas, 12 músicas. Ele já tem o caderninho fazer com aquele álbum, stand. a minha capinha e tal. Então isso é um fetiche que tá meio que adormecido. É uma divergência que tem entre o que os artistas gostam de produzir, assim, tal, e o que o mercado tá pedindo, o que as pessoas estão pedindo pra ouvir, né? E tem a coisa das sugestões dos algoritmos também, né? Artistas que é um negócio, você escuta e vem uma sugestão do negócio e tal. É quase como se fosse um amigo que você tinha antigamente, que tinha um disco sei lá, da Madonna. Você fala, cara, você já ouviu assim de Lauper e tal? Tipo assim, né? Sabe o que eu falo isso? Que a música, a fidelidade musical acabou. Que é exatamente isso. Você não escuta artistas, você escuta músicas. E isso é consequência das playlists e dos algoritmos. Você não conhece mais artistas, você conhece músicas. Essa lógica de você não escutar o disco, né? Então fulano lançou o disco, aí você escuta o disco inteiro, porque a ordem interfere, né? Porque tem isso também, que música que você vai pôr depois da outra, e qual que é a capa. Isso perdeu, porque o cara lança um single ou essa música se perdeu na playlist, né? Mas os artistas curtem isso ainda. Pensa, a primeira música para abrir o disco seria legal. Sim, exato. E mesmo artista novo. Porque, sei lá, o artista novo, ele também ouviu músicas velhas, né? Ele não tá escutando só, assim, tipo, ele ouviu discos e tal, né? Ele ainda dá assim, putz, cara, era tão legal quando eu tinha disco, eu queria fazer um negócio assim também. Então tem um generation gap, né? Tipo, conflito de gerações entre... Tem um negócio que eu falo que é o seguinte, que as tendências, elas vão mudando de acordo com outras coisas que estão envolvidas. Então, hoje estamos no momento de single, né? Beleza. Aí, outro dia eu estava pensando nisso, que esse ano fiz uma viagem muito bacana, que eu fui para Memphis, Nashville, New Orleans, que foi aonde que tinha a música dos anos 50, que só existia single. Sim. O Era cara, um Sun Studio. Sun Studio. Então o cara gravava o single ali, já prensava, né, o vinilzinho e tal, e o cara já levava na rádio. E era assim que a indústria funcionava nos anos 50. Então a gente voltou, entre aspas, ao modelo de single que era dos anos 50. Tudo bem que outros modelos, outras formas e tal. Não sei se no futuro vai ser só single ou não, porque há 10 anos atrás não era. Talvez daqui 10 anos... Você imaginar que o CD durou 20 anos, cara. O formato CD durou 20 anos. Do início dos anos 90 até 2010. Quer dizer, não vou ajudar ele. 25 anos, no máximo 30. E existe, né? E a cópia física, apesar de estar baixando ainda, é importante. Então assim, não sei se o futuro será single. Não sei. Artisticamente falando, não é legal. Vocês acham que as dificuldades mudaram? Então, assim, as dificuldades que Pato Fu e Skank tiveram lá na década de 90, para hoje é outra história. São outras dificuldades. São. Acho que na nossa época, assim, você ser uma banda independente naquela época, tinha um negócio que era ao mesmo tempo legal e chato, que era uma independência completa mesmo, né? Então você fazia uma fitinha demo, mandava pelo correio para as pessoas. Nossa. E o vinham. Tinha Sedex, não, mais um para colocar aí de baixo. E de volta recebia normalmente um silêncio abissal, né? E aí você conseguia levar aquela fita pro cara da rádio, o cara da claro, e aí não tocava nunca e tal. E era uma luta assim para você conseguir ser reconhecido no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, e entrar numa gravadora. A gravadora era o caminho, era o gol, né? E aí, se você entrava na gravadora, você podia se dar bem ou mal. É um vespeiro uma gravadora. Tem 1000 jeitos de você se dar mal na gravadora e tem 1000 jeitos de você se dar bem também. Depende de um monte de coisas. Mas aquilo era um caminho, né? Uma gravadora é uma multinacional que investe em carreiras artísticas. Ponto. Né? Esse é o acordo. Mais. Você não tem mais patrão. A gravadora era um patrão. Né, assim, tipo, um cara que punha dinheiro na sua carreira, colocava você no estúdio, numa gravadora, não sei o que, fazia os discos, vendia, te dava uma porcentagem. Beleza. Isso não existe mais, ou existe para muito poucas pessoas. E os artistas novos, eles, tipo, não sabem o que fazer, cara. Aliás, eles talvez saibam, mas é
é um jeito de fazer meio abstrato, né? Assim, porque, bom, não adianta eu fazer sucesso no meu bairro pra chamar uma gravadora, isso não vai acontecer, provavelmente. Então ele fica tentando fazer um vídeo ou um single que apareça e fica fazendo pequenos projetos, né? Tenta fazer um disco que faz um show de lançamento. É um evento, né? Um show. É difícil o cara ter uma carreira. Hoje em dia é muito mais difícil, acho, do que na nossa época. Assim, eu acho que é mais fácil o cara se tornar relativamente conhecido na internet. O cara faz uma música, uma paródia, um negócio, não sei o que, cara, todo mundo conhece o cara, vai virar meme, né? Mas o cara ter uma carreira, sair do outro emprego pra ir viver da sua música autoral, super difícil, cara. É um desafio. Né, assim, viver de cover é outra coisa, é quase uma outra profissão. Né, assim, você grava, você toca cover, você toca nos botecos, como sempre foi. Mas fazer suas próprias músicas e tal, pô, tem muita gente fazendo coisa legal e às vezes você vê, cara, olha esse som, cara. O cara tem uma voz maravilhosa, músicas legais, bem gravadas, não sei o que. Cadê esse cara? Né, há 20, 30 anos atrás, teria um leilão das gravadoras pra pegar esse talento. E isso não existe mais. O cara tem que dar um jeito de aparecer assim. Põe a música na novela. Existe aquela lógica do cara achar também que ele vai estourar com uma música só, né? Ah, não, eu vou fazer a música. O cara tem essa... né, assim, vou fazer uma música, vai um single também, saca assim? Naquela época, a gravadora, cara, a gente tem que ter um single foda, não sei o que tal, né? Isso, rolava isso. Mas era uma empresa investindo nisso, sabe? Era um troço assim, sabe? Se você fizesse uma música boa e aquilo ali preenchesse aqueles requisitos de alguma maneira ou de outra, e tem 1000 variáveis, né? Porque aí você faz a música que preenche os requisitos, mas o cara da rádio tal não curtiu, né? Aquilo ali é o fim daquela música, sabe assim? Ou o fim às vezes é o fim da banda. Tem mil detalhes, né? Assim, mas... cada época tem seus gargalos. Hoje, por exemplo, qual que é o gargalo que eu vejo? Você tem que entrar numa playlist boa de uma plataforma de streaming. Como faz, por exemplo, se você faz um som parecido com a Bjork, como é que faz pra você, na hora que toca Bjork, ser a próxima coisa que é o que a indicação, né? Te recomenda. A recomendação. É um mistério, cara. É os tags. É um mistério completo. E aí você fala, talvez não seja misterioso para algumas pessoas, eu que sou o mané que não sei fazer isso. Mas é uns chutes digitais assim que você vai fazendo, e no entanto coisas que parece que não teve nenhum empurrão de ninguém, faz um sucesso desgraçado. Você fala, mano, é bem diferente assim, do nosso época, bem diferente. Tem a ver com aquilo que você falou também no início, né? Até porque às vezes você recusa alguns trabalhos, que é a verdade do cara também. Às vezes um negócio é tão uma verdade que... Porque, é possível. Porque às vezes o cara quer achar uma fórmula e fala assim, cara, preciso fazer sucesso. Aí o cara fala, vou pôr dinheiro. Aí, e mesmo colocando dinheiro, o negócio não rola. Porque não é essa a verdade. Então, eu tô voltando lá naquele início quando você falou. Isso é uma das maneiras que pode ser, que pode explicar. Isso não era verdade. Mas tá cheio de coisa que é mentira, que faz sucesso, cara. Agora, tem umas coisas que é o seguinte... Pode crer. Agora, só, até para o papo ele é longo, mas eu acho que essa história da paciência voltou na minha cabeça aqui, que é o quê? Skank não é uma banda de um sucesso, Pato Fu não é uma banda de um sucesso, é uma história, então às vezes o cara lança a primeira música também, não rola igual ele gostaria que rolasse. Mas ele vai fazer uma próxima, ele vai fazer um próximo disco. Então, é um tempo também, é um ingrediente básico ter essa paciência. Claro, vocês tiveram, né? Assim, na verdade, é assim, você montar uma banda ou um trabalho como artista solo, tem dois lados. Tem uma coisa que é o sucesso comercial e outra coisa é aquilo que você faz porque você curte aquilo, você tá, é uma expressão sua e tudo mais. Então, a música nunca pode parar de ser uma hora legal do seu dia. Mesmo que seja uma música deprimida, triste. Putz, agora eu vou entortar as veias da depressão aqui. Eu não acredito nesses caras que só fazem músicas felizes. Então ele não é feliz. É igual Stories, né, bicho? Você tem alguém tem que ser triste na rede social. Um cara que, sei lá, vai fazer uma música triste e tal, e aí a música é um momento legal da hora dele, em que ele tá exprimindo aquilo, ele tá expressando aquilo, né? Beleza, então assim, a música tem que ser sempre isso.
de alguma maneira. Pelo menos no meu entendimento e para as pessoas que gostam de música e que fazem música da mesma maneira que eu acho. Mas se o cara vai fazer sucesso ou não, depende de uma porrada de coisa, velho. Inclusive sorte. E assim, muitas vezes não é a sua primeira banda e nem a segunda. O Patofu, o Henrique tem uma história parecida também. Tá longe de ser minha primeira banda. Antes do Patofu, eu tinha 10 anos de janela. Eu tocava com o Sex Pistols, com o último número de Divergência Sociais, uma porrada de banda, cara. Algumas delas, o Sex Pistols durou quase 10 anos na minha gestão. E é uma banda que fez algum sucesso, né, assim, em Belo Horizonte. A gente era conhecido aqui em BH. Tanto que nós participamos do mesmo disco. Mesmo disco. O Sexo Explícito e o Pouso Alto. Entendi. Então, assim, eu achava aquela banda super legal, super criativa, super tudo isso, sabe, assim, um som próprio pra caramba, não sei o que, trarará, e com umas coisas meio ranzinhas, meio esquisitas. Esquisita também, sabe, assim como era o Patofu no início, assim, uma banda esquisitona e tal, mas tinha uns talentos ali e tal. Não aconteceu por um monte de motivos que eu levaria aqui horas pra explicar. Mas não foi a minha primeira banda. O Patofu, quando a gente montou o Patofu, cara, eu tava meio desiludido com essa ideia de carreira. Falei, cara, eu vou fazer uma banda que seja divertida. Vou fazer uma banda assim que o show seria legal pra caramba de fazer. Eu peguei esse MC50, o Sequencer, coloquei tudo no máximo e fiz umas músicas muito doidas. As músicas eram tão doidas que as pessoas ficavam no show, tipo, tomando sustos. E aí, o que aconteceu? No som. E aí o show era super divertido. E essa banda foi o Patofu. Eu pensei, cara, o show tem que ser legal. Porque eu tava começando a fazer os shows com bandas assim que eu tinha a sensação de que eu tava brigando com a plateia. Assim, eu acho que o meu som é legal. Extremamente importante isso. Eu acho que o meu som é legal, mas a plateia não tá me entendendo e tal. Eu falei assim, cara... E o problema é a plateia, né? Ela não tá me entendendo. Isso pode ser verdade em algum momento, cara, mas assim, no caso do Patofu, assim, cara, eu vou fazer um troço que seja divertido pra gente tocar e as pessoas vão se divertir e eu vou pra casa no fim da noite com um sorriso no rosto. E a gente fez esse negócio e os shows começaram a ser muito divertidos e funcionou. E aconteceu assim, de uma maneira mais despretensiosa do que eu não tinha adianta, tido. acho que na maioria das vezes não adianta você gritar pra convencer uma plateia. É uma conexão. Quando eu falo conexão, não é só chegar pra ela e falar... Levanta a mãozinha, bota a palminha, tchá, tchá, tchá. Não é isso, não. Isso é uma das formas, existem outras. E tem uma palavra que eu falo muito, que é o seguinte, você convencer as pessoas hoje em dia está cada vez mais difícil. Então, você entender a plateia, você entender... Tudo bem, se você fazer um trabalho autoral, que você esteja ali entregue, que seja profundo, pode ser música alegre, pode ser música triste... Mas você entender o seu público para você fazer uma entrega que ele fique feliz e que você fique feliz também. Quando eu falo fique feliz é o seguinte, se a gente vive de música, a gente tem que receber e ganhar o suficiente para a gente poder se manter fazendo música. Então você tem que entender o seu público. Usando a palavra do momento, é o tal do engajamento, né? Como é que realmente a gente se engaja, né? Tanto a gente não fazer o som para o público, mas como é que isso acontece? Como é que aconteceu pro Patofu, que era um som estranho ou um som diferente, mas que engajou e contagiou um monte de gente? É a mesma coisa do Skank. Estranho pra você, filho ingrato. Gente, obrigado demais. Acho que o papo ele rende, porque não só é muita história, mas acho que o músico ele precisa disso, né? Acho que entrar na indústria da música sem conhecimento é muito mais difícil do que se a gente puder ter um conhecimento e ir para a carreira, né? Então, acho que essa é a proposta da Agência Palco, trazer as pessoas que têm muito conteúdo, muita história, muita bagagem, muita coisa boa para essa galera, para eles conseguirem um pouco mais de resultado ou resultado mesmo, né? Então, valeu demais. Obrigado, Henrique. Obrigado, John. É isso aí, gente. Vocês estão vendo que tem muita coisa, muitos desafios, dificuldades e coisas para você entender para montar a sua banda. Então continue indo para o e-book, para os checklists, vejam esse vídeo, escutem o podcast na trilha para o seu sucesso, que aí vocês vão conseguir ter melhores resultados na carreira de vocês. Valeu!